A busca pelo prazer vai arruinar a sua vida. Eu sei que essa parece uma frase estranha, contraditória. Quem em sã consciência não deseja ter prazer? Imagine se você pudesse desligar todos os sentimentos que te fazem sofrer. Tristeza, ansiedade, medo, decepção, insegurança, raiva, medo, luto por uma pessoa querida que foi embora. Sabe o sentimento de apaixonamento? Aquele sentimento forte, avassalador, que grita no seu peito e que te faz revirar o estômago quando você fica longe da pessoa que você ama? Se você pudesse eliminar tudo isso, se existisse um comprimido que proporciona apenas sentimentos positivos, você tomaria? Em Admirável Mundo Novo, clássico da literatura inglesa escrito pelo Aldous Huxley, a sociedade eliminou qualquer tipo de sofrimento. Ao tomar a pílula Soma, você desliga todo o sentimento que te cause dor, desde as mais simples até mesmo as mais complexas. Nessa sociedade distópica, o amor foi eliminado, mas os prazeres carnais são incentivados. Todas as relações são frias e distanciadas. O que importa é atender aos prazeres imediatos e incentivar a cultura do consumismo. Mas ao eliminar o sofrimento, o Huxley constrói uma narrativa perigosa em que os seres humanos são transformados em máquinas destituídas de sentido de vida, propósito ou virtude. Vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu sei que você não leu esse livro na escola, pode admitir aqui pra mim, você não leu Admirável Mundo Novo, porque você, bom, achou que era um livro chato, de repente, e ignorou essa leitura fantástica. Eu também não li na época que eu estava na escola, eu li depois que eu me tornei adulta. Admirável Mundo Novo é uma distopia onde a sociedade é controlada pela tecnologia, condicionamento genético e psicológico, e isso tudo garante estabilidade e felicidade artificial. Os seres humanos são apáticos e entorpecidos. É desnecessário existir coisas como a arte, a história, a individualidade e até mesmo o sofrimento, algo inerente à existência humana. E veja, quando falamos em sofrimento, não necessariamente estamos falando de sentimentos totalmente ruins, mas reações esperadas de um ser humano. Quando você se apaixona, por exemplo, você sente o seu estômago revirar, você tem uma angústia muito grande no peito quando você vai dar tchau para aquela pessoa especial, porque você não quer se separar dela. Se alguém que você ama vem a falecer, é natural que você sinta luto ou vontade de chorar, mas em Admirável Mundo Novo, isso tudo foi eliminado. Ao tomar a pílula Soma, em poucos minutos com aquele comprimido, você deixa de sofrer. O livro também apresenta um sistema de castas, onde a biologia é manipulada para garantir estabilidade social e a servidão voluntária. Então vocês podem imaginar que não existe mais gestação natural, os seres humanos são gerados em laboratório em uma escala industrial e com seus embriões manipulados para ocuparem determinados papéis na sociedade. Você pode ter a sorte de nascer, por exemplo, no grupo dos alfa, a elite intelectual que ocupa cargos de liderança, recebem mais educação, são mais inteligentes e responsáveis por tomar decisões importantes, ainda que sejam condicionados a serem assim. Mas talvez você pode ter a infelicidade de nascer no grupo dos beta, dos gama, delta e ys. Cada um tem uma função diferente para o bem da sociedade. Como dá para perceber, nessa distopia nada é por acaso. Tudo é manejado para que o maior número de pessoas viva feliz, sem nenhum tipo de problema, aceitando um destino que foi traçado para eles antes mesmo do nascimento. Bom, agora chegou o momento do vídeo em que nós adentramos essa história e do porquê o sofrimento é necessário para a vida humana. Então, pegue o seu café, se ajeite aí e vamos lá. Em Admirável Mundo Novo, nós conhecemos o Bernard Marx, um alfa mais, ou seja, um cara que é o suprassumo da elite. Ele é bonito, inteligente, mas também é um cara que não se encaixa no sistema que ele está inserido. Por algum motivo ou um erro durante a sua concepção, o Bernard ele nasceu com 8 centímetros a menos que os homens da sua casta. Isso faz com que ele se sinta diferente dos demais. Essa característica afeta como ele é visto pela sociedade e até mesmo como ele é lido pelas mulheres.
Nessa história, os seres humanos são incentivados a terem múltiplos parceiros e parceiras, então não é natural que você seja fiel a apenas uma pessoa. No entanto, o amor é algo proibido, o ato de amar não é algo bem visto por essa sociedade. Então, todos trocam de parceiros frequentemente, porque ter relações íntimas com centenas de pessoas é algo positivo e incentivado. Ao ficar com várias pessoas, você não tem tempo de se apaixonar por nenhuma delas. E é claro que essa questão da não monogamia é algo que acontece aqui no livro, é algo diferente da realidade, né? Nós sabemos que as pessoas que são não monogâmicas, elas conseguem sim ter amor, amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas dentro de Admirável Mundo Novo, isso não acontece. Aqui você é incentivado a ficar com várias pessoas, porque aí você não se apaixona por nenhuma delas, você não cria afeto por nenhuma delas. Mas o Bernard, ele é um cara diferente dos demais, né? E com características distintas e acaba não seguindo essa lógica do livro. Ele deixa de tomar o soma porque ele deseja entrar em contato com os seus sentimentos, com a abundância de sentimentos que um ser humano tem, mas que são suprimidos por conta desse medicamento, por conta do soma. Então, o Bernard sonha em se apaixonar, em sentir a dor do apaixonamento. Ele se relaciona com a Lenina Crowley, uma cidadã perfeita. A Lenina é uma beta e ela representa tudo que o sistema deseja, uma pessoa que aceita o condicionamento imposto pelo Estado, que evita o sofrimento e vê as relações humanas como algo superficial. Para a Lenina, amar alguém é algo inaceitável, quase mesmo bestial, quase como estar fora de si, louco da cabeça. Uma relação exclusiva, então, com Bernard é algo surreal. Mas a Lenina, ela foi desenhada para pensar dessa maneira. Ela nunca terá a chance de sequer se questionar sobre isso. Os betas possuem uma inteligência até que alta, mas menos autonomia quando comparado aos alfa. O Bernard e a Lenina, eles saem numa viagem para conhecer uma tribo indígena. Nesse lugar existem seres humanos que não foram condicionados nem concebidos por uma máquina. Ou seja, são seres humanos do mundo antigo que foram gerados naturalmente em uma barriga, que possuem pais e mães, eles acreditam em Deus e têm diversas crenças e ritos sociais há muito tempo extintos da sociedade moderna. Em Admirável Mundo Novo, inclusive, as palavras pai e mãe podem ser vistas como xingamentos, palavrões, palavras pesadíssimas. O Bernard e a Lenina viajam para essa tribo para conhecer como vivem esses seres humanos exóticos, degenerados, selvagens. E lá eles conhecem duas pessoas muito diferentes: o John, um selvagem, e Linda, a sua mãe. Ao se deparar com essa dupla, o Bernard vê em John tudo aquilo que ele poderia ser. Um ser humano livre, que sente tudo ao máximo, que pensa por si mesmo e não foi condicionado a ser quem ele é. O Bernard decide levar o John e a Linda para o mundo moderno, retirá-los dos perigos do mundo antigo. E aí que os problemas começam, é claro. O Bernard toma essa decisão, apesar de ele desejar ser alguém diferente dos demais ali, dos alfas da sua sociedade, ele sabe que ele jamais vai poder se rebelar contra o sistema, isso não é possível. Então, ao invés de fugir ou lutar contra, ele decide usar John e Linda como prova de sua lealdade ao Estado. Entregando eles para serem estudados, ele será deixado de lado, todo mundo vai esquecer ali que ele é um cara deprimido e estranho, mas ele vai provar ser de confiança. No entanto, ao receber status e reconhecimento pelo que ele fez, o Bernard começa a apreciar tudo aquilo que ele sempre criticou. Isso me faz lembrar de um livro fantástico que eu já recomendei aqui no canal, e a gente já tem até um vídeo sobre isso, que é o livro Determinados, do primatólogo e neurocientista, professor de Stanford, Robert Sapolsky. O Sapolsky defende a ideia de que não existe livre-arbítrio. Para ele, nós somos resultado da soma da nossa biologia e do contexto. A biologia é o emaranhado das coisas que formam você, ou seja, as suas células, DNA, neurônios, hormônios, fibras, mas também as doenças e predisposições genéticas, como o histórico familiar na sua família, né? De transtorno mental, diabetes, Alzheimer, Parkinson, câncer, todas essas coisas podem te acometer em algum momento da vida. Já o contexto é onde e como você vive. Se você nasceu no Brasil, qual é o ambiente que você está inserido? Como é a cultura do seu país? Como os seus pais, parentes, amigos e vizinhos se comportam?
Esses dois somados formam você. Para o Robert Sapolsky, tudo o que aconteceu na sua vida até esse momento te trouxe até aqui. Nós temos um vídeo aqui no canal, como eu já mencionei, sobre esse livro, então eu recomendo que vocês vejam, vou deixar o link aqui para que vocês assistam depois. Fantástico essa leitura, fantástica, fantástica, incrível, um dos melhores livros que eu já li. Mas vamos voltar a falar de Admirável Mundo Novo. O Bernard Marx é um alfa que nasceu com 8 centímetros a menos, tadinho. As mulheres comentam sobre ele, dizem que ele é esquisito, que ele não é tão atraente assim. Então vocês podem imaginar que o livre-arbítrio aqui, de fato, não existe. O Bernard não escolheu nascer mais baixinho, mas isso afeta como ele se comporta e como deseja que o mundo veja ele. Então isso faz com que ele procure sentir as suas emoções ao máximo, de ser aceito como ele é verdadeiramente. No entanto, ele foi programado apenas para perseguir prazeres imediatos. Portanto, ele vai sucumbir ao sistema quando é recompensado pelos seus esforços. Então vocês entendem o quanto o ambiente aqui exerce nele uma forte influência? Ele quer ser desejado pelas mulheres, quer ser reconhecido como um grande homem pelos seus pares. No final do dia, o Bernard ainda é visto como um ser humano concebido em laboratório, por mais que ele tente fugir disso. Já a Lenina e a Linda são dois personagens que exemplificam perfeitamente os perigos de uma sociedade totalitarista. A Lenina busca constantemente os prazeres imediatos e não foi programada para sentir ou questionar o que acontece à sua volta. Podemos pensar nela como aquela que vive pelos prazeres hedônicos. É um conceito antigo que vem lá da filosofia grega, da palavra hedone, essa ideia de que a felicidade está ligada ao prazer, à satisfação dos desejos e ausência de sofrimento. É uma gratificação rápida, como tomar um lanche, rolar o TikTok por algumas horas, comprar algo por impulso, tudo isso passa, deixa um grande vazio no peito e não constrói a ideia de um bem-estar duradouro. No contexto das redes sociais, por exemplo, trazendo para o nosso presente, é aquele pico de dopamina quando você vê um reels engraçado ou recebe uma notificação, só que ele não se acumula em nada maior. Logo, precisa ser repetido diversas vezes. Você vai ficar imerso ali nos Reels e nos TikToks, consumindo, consumindo, porque quanto mais você consome, mais prazer você tem, mais gratificação rápida. Já no contexto de Admirável Mundo Novo, é a relação íntima com diversos parceiros e o consumo desenfreado do qual os personagens estão entregues. Já a personagem da Linda, a mãe do John, é outro lado desse prazer imediato. A Linda sai da reserva dos selvagens e se entrega totalmente ao soma. Ela passa seus dias dopada, aproveitando todas as benesses que os comprimidos proporcionam. Horas de sono profundo, relaxamento constante, nenhuma emoção negativa. Puro prazer. Ao ponto que logo ela deixará de existir devido ao uso exagerado do soma. Já o seu filho John é o que sobrou da humanidade. Ele sente cada emoção: tristeza, angústia, felicidade, amor, luto, decepção. Mesmo se mudando para esse lugar onde todos evitam as suas emoções, essa sociedade moderna, o John sente todas elas, todas as suas emoções. Ele é o único nessa história que realmente está vivo, acordado, ainda que isso cause grande sofrimento. O John sente outro tipo de prazer, é aquele que você deve se apegar e ter como referência, que é o prazer eudaimônico. Esse termo, que também vem do grego, foi muito utilizado por filósofos como Aristóteles e Platão e significa viver de acordo com o seu propósito, virtude e realização. Esse prazer é muito mais profundo, vem da sensação de significado, crescimento e contribuição para uma causa maior. O prazer eudaimônico, no entanto, exige muito esforço e dedicação para alcançá-lo, e nem sempre é gostoso. Ir à academia, por exemplo, é algo que você sabe que é bom para você, mas é muito difícil, seja porque você tem uma rotina agitada, corrida, ou porque você simplesmente não tem motivação para fazer isso. Mas quando você começa e colhe dos frutos desse exercício, a sua autoestima melhora, você perde peso, você se acha mais bonito, você vê que esse prazer é construído ao longo de um tempo, indo constantemente à academia, se esforçando para se tornar alguém melhor, mais bonito, mais atraente, mais forte, mais saudável. Então você começa aí, você se torna frequente nessa atividade e você vai construindo esse prazer ao longo do tempo, por mais que no começo seja muito difícil.
O John selvagem sabe que o que ele sente é a emoção verdadeira. Então ele entende que viver dopado de soma é se distanciar da busca pelo propósito, da virtude, da realização. Então ele decide até o último minuto viver pelo que ele acredita, mesmo que isso seja considerado loucura, algo bestial. Existem outros personagens nessa história que também são arquétipos de nós mesmos, como o Mustafa Mond, um dos controladores mundiais. Mustafa é um cara cínico que sabe exatamente o mal que ele está causando, mas decide continuar. Ele reconhece que esse sistema que ele ajudou a criar eliminou a arte, a literatura, a história, a filosofia, a ciência, o mundo que ele ajudou a planejar eliminou até mesmo Deus. Porque quando você não tem sofrimento, guerras, doenças, é desnecessário acreditar em algo maior que o Estado. Mas o personagem do Mustafa também nos faz pensar: é válido viver em um mundo perfeito, mas sem liberdade? Ou tudo bem viver em um mundo imperfeito, porém livre? Em ordem de ter uma sociedade sem doenças, guerras ou conflitos, você abdicaria da sua liberdade? E aqui a gente não está falando apenas de liberdade de ir e vir, mas liberdade de sentir por aqueles que se vão, de sentir saudades de um amigo ou sofrer por uma rejeição. Sentir aquela dor esmagadora que te revira por dentro, que te faz perder a fome, que te faz ficar descontrolado, que te deixa com náusea. Para ter um mundo confortável, você deixaria de sentir? Nessa realidade também as pessoas nunca ficam sozinhas. Há centros comunitários onde todos os dias você pode praticar alguma atividade, mas sempre em grupo, nunca sozinho. Não existem hobbies que são feitos para apreciar a solidão, como ler um livro, por exemplo. O Mustafa Mond é um dos homens que ajudou a criar a máxima de Admirável Mundo Novo. Um pertence a todos. Não existe individualidade, monogamia ou solidão. Você sempre estará acompanhado de alguém, para que nunca precise pensar sobre si mesmo. Vocês percebem como isso é algo diabólico? Eu percebo que essa ideia já faz parte das nossas realidades. Você chega em casa cansado, cansada, se joga no sofá, se joga na cama, abre o TikTok, abre o Reels, fica ali vendo vários vídeos, um atrás do outro, e jamais para 5 minutos para pensar sobre si mesmo. Você vai lavar a louça e coloca um vídeo no YouTube para que tenha uma voz falando com você, para que você não se sinta sozinho. O design do mundo hoje é feito exatamente como nesse livro, feito para que nós nunca tenhamos tempo de nos questionarmos sobre o que acontece ao nosso redor, porque estamos sempre muito ocupados indo de uma tarefa para outra ou de um TikTok para o outro. Eu acho Admirável Mundo Novo uma leitura fantástica, eu sempre fico muito gag, muito chocada como autores como Ray Bradbury, George Orwell, Anthony Burgess conseguem descrever de uma forma tão realista algo que vai acontecer muitos anos depois, de uma forma tão exata assim que você fala, cara, esse livro aqui foi escrito em 1932. Isso está acontecendo agora, sabe? Como? Como que o ser humano consegue fazer isso? Infelizmente, nós caminhamos para uma sociedade onde a busca pelo prazer imediato é muito mais estimulada do que o prazer construído no tempo. Nós queremos tudo rápido, para ontem, não esperamos nossa vez na fila, não temos paciência para ver um vídeo longo como esse, não nos relacionamos com seres humanos porque isso exige investimento emocional, mas nós nos entregamos a conteúdos adultos, por exemplo, derretemos nosso cérebro com mídia rápida porque ler um livro exige dedicação. Preferimos o fast food a cozinhar a nossa própria comida. Dessa forma, arruinamos as nossas vidas, nos entregamos aos prazeres hedônicos, imediatos, vazios e destrutivos. Se você se encontra nessa situação, você precisa fazer algo para mudar isso e imediatamente. Você sabe dentro de você que uma vida de virtude não é construída através de uma tela, mas com experiências reais e com pessoas reais. Uma vida de verdade é uma constante de altos e baixos, mas você precisa passar por todos esses momentos para encontrar o seu propósito. Não tem como fugir disso. Momentaneamente, você até consegue, com Reels e TikToks, se jogar aí na internet e ficar horas navegando, vendo coisas desnecessárias, utilizar substâncias ilícitas, mas por quanto tempo você vai sustentar isso? Pode ser que por alguns anos
algumas décadas, talvez seja possível, não sei se é possível sustentar isso por tanto tempo. Sentir faz parte da experiência humana, mesmo que esses sentimentos nem sempre sejam positivos, mas você precisa deles para se tornar quem você é. Bom, vídeo longo, né? Não sei quantos minutos temos aqui até agora, provavelmente muitos, e meus parabéns se você chegou até aqui, você tá muito paciente mesmo. Eu quis trazer esse tema aqui para vocês porque eu acho que as redes sociais, atualmente, elas nos afastam cada vez mais da vida real e de nós mesmos. Então eu peguei Admirável Mundo Novo e maratonei ele em exatos 2 dias, só para trazer esse conteúdo aqui para vocês com mais profundidade e também porque eu não lembrava nada dessa história, eu lembrava muito por cima, então eu pensei, cara, eu preciso me debruçar nisso, preciso abraçar essa história para que eu possa contá-la de uma maneira mais profunda e fiel a ela. Bom, vamos conversar nos comentários. Você foge dos seus sentimentos? Se existisse uma pílula, se existisse a pílula Soma para desligar emoções negativas, você tomaria? Você acha que nós já vivemos nessa distopia de Admirável Mundo Novo? Eu quero muito ouvir de você. Vamos conversar nos comentários. Assiste esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like aí, porque você me ajuda muito a crescer esse canal cada vez mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.